Olá, bruxões e bruxonas da nossa Irmandade, tudo bem com vocês? Já se prepara aí, porque as teorias do vídeo de hoje vão mexer com tudo que você achava que sabe sobre Harry Potter. Brincadeira. Mas fica aí até o final, porque a gente promete mostrar aqui as melhores teorias de Harry Potter, né? As que mais fazem sentido aí pra gente. É isso mesmo. É isso mesmo. Reunimos aqui 3 das melhores teorias, segundo, né, a nossa opinião aqui, né? Vamos falar. Sempre deixar claro. Sim, a gente tem um vídeo aqui no canal falando das 10 teorias que mais fazem sentido do Harry Potter. Inclusive tá passando um card aqui, Por aqui, algum em lugar? cima da cabeça do Jake aqui. Mas esse vídeo, enfim, tá meio antigo, né? Assim, já, né? Então a gente resolveu fazer aqui novas teorias ou então reformuladas, né? Mais coesas. Então acrescentamos mais fatos aqui para melhorar ainda mais, fazerem mais sentido. Por favor. Assim, você vai ver, você vai ver. Então pega a sua cadeira. Garanta o seu lugar aqui na tábua e vamos embora logo pro vídeo. Já, bora. Puxa a vinheta. Olá, Irmandade, eu sou o Jay. E eu sou o Rafa. E sem mais delongas, vamos para a primeira teoria que tá quebrando tudo aí, porque essa é a melhor teoria de Harry Potter. Tá quebrando tudo. Jeito, cara. A gente vai te mostrar o porquê, realmente eu acho que... A primeira teoria é sobre Dumbledore, né? O bruxão dos bruxões. Pra mim, esse é o cara. Que disse que se você curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha, agora você ganha 50 pontos para a sua casa. Exatamente. Curtiu o vídeo? Tem grande chance de ir pra Grifinória. Pra Grifinória, né? Mas... 50 pontos. Dumbledore é a morte e Voldemort, Harry e Snape são os 3 irmãos da fábula. O conto, né, dos 3 irmãos lá dos Peverell. Adoro essa teoria, cara. Também Faz muito sentido e por isso que tá aqui. Bom, vamos lá. Lembra do conto dos 3 irmãos? Pois é, o irmão tenta usar a varinha, né, do sabugueiro ali para vencer a morte. Seria Voldemort. Quem usaria a pedra da ressurreição seria o Snape. O último com o manto da invisibilidade seria o Harry. E a melhor parte dessa teoria que sugere aí também que o Albus Dumbledore seria nada menos do que a própria morte. E é quem deu as relíquias aos 3 irmãos, já que o Dumbledore é quem possuía as 3, né? Mas calma que a gente vai explicar. Ah, bom. O irmão mais velho pede para a morte uma varinha poderosa, a varinha das varinhas, e que eventualmente causa sua própria morte no final. Então Voldemort seria o primeiro irmão, o Antioch, que tinha a varinha das varinhas e buscava muito poder. Ele acreditava que poderia derrotar a própria morte com um poder mágico forte o suficiente, mas eventualmente falha por causa da sua própria arrogância. Exato. O segundo pede algo que lhe permita trazer mortos de volta à vida. Rise for your grave. Ganhando ali a Pedra da Ressurreição. Porém, após usá-la para trazer sua amada de volta à vida, ele percebe, né, que não pertence mais a esse mundo e decide se matar porque não aguenta a dor do amor perdido. Quem que não aguenta a dor do amor perdido? Snape, né? Então seria Cadmus, o irmão do meio, que amava uma mulher que faleceu, Lily Potter. E passou a vida inteira arrependido buscando o amor dela, né? Protegendo o filho da Lily. No final, morre para que o Voldemort possa ser derrotado, porque o Harry tivesse ali uma chance contra ele. E o Snape também, brevemente, tem a Pedra da Ressurreição nas mãos quando o Dumbledore retorna da casa dos Gaunt. E está com a mão toda machucada ali depois de ter usado o anel. Eu acho foda a história do Snape. O Snape é foda demais. Ele ama demais, ele quer proteger o tesouro da Lilian, só que ele é a cara do Tiago. Exato. Que é o cara que ficou com a mulher que ele amava. Então ele é obrigado a ver um reflexo do cara que ele odiava. E ao mesmo tempo, melhor, vamos dizer assim. Ele ao mesmo tempo é o tesouro da mulher que ele amava e tudo mais. Exato. É complicado, cara. E depois tem que conviver com o Harry Potter sendo o famosão da escola e tudo mais, que é o filho dos dois. Isso. Lilian, depois de todo esse tempo, eu imploro. E o que me dará em troca, Severo? Qualquer coisa. Sempre. Já o irmão mais novo, desconfiado das intenções da morte, pede algo que lhe permite esconder-se de todos, inclusive dela, recebendo a capa da invisibilidade. Harry seria a representação desse irmão, pois ganhou a capa e ao final cumprimentou a morte como uma velha amiga. Além disso, a representação da morte seria o Dumbledore, como a gente já tinha comentado, que foi o proprietário dos 3 itens antes de ser entregue aos irmãos. Outro ponto a se lembrar da história é o momento em que Harry morre e é levado para a estação King's Cross, aonde o professor Dumbledore recebe ele.
e pergunta se ele quer voltar ao mundo dos vivos ao pegar o trem e partir, ou pegar o trem, né, claro, Exato. e partir para sempre. Da escolha ele Exato. ali. Então Harry seria Ignotus, que recebeu a capa da invisibilidade, que era sua por herança, inclusive, das mãos de quem? De quem, né, cara? Do próprio Dumbledore. O irmão mais novo, Ignotus, queria evitar a morte e Harry conseguiu fazer isso ao se tornar um menino que sobreviveu, resistindo ali ao Avada Kedavra. Mais uma vez, do né? Lord Voldemort. Exato. E mesmo morrendo pra ele no final, tem a escolha de voltar, ou seja, alguém que acolheu a morte como uma velha amiga. Dumbledore era o único dono das 3 relíquias antes que o Harry pegasse. Ele quem deu a varinha ao Voldemort, tecnicamente, né, o Voldemort rouba ali, mas é através dele que ele consegue. Sim. Ele quem dá a Pedra da Ressurreição ao Snape, depois que ele volta das casas dos Gaunt. Ele quem deu a Harry a capa da invisibilidade no primeiro Natal em Hogwarts. O Lord Voldemort também, né, teme a morte e o Dumbledore, talvez porque ele enxerga os dois como um só. Se fosse a mesma pessoa, né? A mesma entidade. Se você analisar bem os filmes, Dumbledore parece controlar tudo desde o começo, como se fosse um jogo de xadrez ali pra ele, sabe? Pra ganhar a batalha contra o Voldemort. Estrategicamente, colocando todas as peças... Mind Master, né, cada uma num lugarzinho certo, sabe? Parece que ele já sabia de tudo que ia acontecer. Tipo em Prisioneiro de Azkaban, por exemplo, que ele já sabia sobre o colar vira-templo da Hermione, quantas voltas dar ali. Né? Parece que ele induz todo mundo, sabe? Ele que tá controlando ali, entra na mente. Eu creio que 4 giros são suficientes. Exato. Para proteger um amigo, se tudo der certo, 2 vão viver. Então... Exato, cara. Então, pra mim ele já sabia de tudo desde o começo, cara. Se tudo der certo, mais de uma vida inocente poderá ser salva. 3 voltas devem bastar, eu acho. Bom, até mesmo J.K. Rowling, né, parece aprovar essa teoria. Nas palavras dela, Dumbledore como a morte é uma bela teoria e se encaixa perfeitamente. E por que não é possível? Por que não? E por que não, seu estúpido bastardo? Neville Longbottom foi o segundo escolhido de Voldemort e usa a varinha errada. Será que Harry Potter foi o único eleito? Que é o bruxo responsável por derrotar o Lorde das Trevas? A profecia fala que o eleito é alguém nascido em julho e que foi defendido por seus pais, e que cabe tanto para o Harry quanto o Neville. Calma que não para por aí não. O professor Quirrell, segundo Voldemort, tentou derrubar Harry Potter da vassoura, enquanto Longbottom também passou pela mesma situação ali, né, uma situação semelhante, na sua primeira aula de voo, que garante que não foi o vilão tentando acabar com os seus nêmesis mais cedo, entendeu? Ele estava ali no Quirrell, né? Uma das primeiras coisas que os fãs aprendem é que a varinha escolhe o bruxo. Exato. O problema é que Neville Longbottom usava a varinha de seus pais, né, nos primeiros 5 anos de Hogwarts. Seus pais não, seu pai, na verdade, né? É. Do pai dele. Né? Beleza. E repetidamente teve problemas para fazer a magia funcionar corretamente. O cenário muda quando a sua varinha quebra e Neville parece finalmente se encontrar com poder total. É, exato. Cresce muito o poder dele ali quando ele realmente tá com varinha, né? Quando a professora Trelawney fez a profecia sobre o nascimento do escolhido, Voldemort foi o primeiro na casa dos Potters, tá ligado? Só que ele não contava que a Lilian teria lançado feitiço de proteção sobre o Harry e se sacrificando. Por isso o Harry sobrevive. Dá tanta merda naquele dia que o Avada Kedavra do Voldemort mata os pais do Harry, mas o tiro sai meio pela culatra ali por conta da Lilian, né? Atinge ele também, e tanto que a alma dele, que estava tão instável e fragmentada, se refugiou no Harry, criando a ligação entre eles ali, transformando acidentalmente o Harry no Horcrux. Então, ele não chegou nos Longbottoms, entendeu? Então, por isso que o Neville, né, que é puro sangue, ficou vivo. Exato. Que é o Voldemortão, chegou E daí, lá. após a morte de Voldemort, Voldemort, Voldemort. ênfase no T, final. T. Zoeira, hein, galera? É TI, Brincadeira, hein? TI no final. TI, Brincadeira. Voldemort. A gente sabe. Bom, o Voldemort, né? Os Longbottoms foram alvos dos Comissários da Morte e torturados até insanidade, né? Com a magia Cruciatus lá. O que mostra uma animosidade grande contra os Longbottoms pelos seguidores do Lorde das Trevas. O que prova que eles estavam atrás do Neville também. Então, resumindo, Neville era a criança escolhida que sobreviveu. E sobreviveu mesmo, né? Só que assim, todo mundo acha que o Harry, por conta da cicatriz e tal, ali, é o escolhido, né? E o Neville só é desajeitado por conta da varinha zoada do pai dele. Tanto que quando ele quebra, né, ele fica fodão depois. Como a gente comentou. Sim. Outro fato que sustenta essa teoria é o ódio que o Severo tinha dele. Pensa bem,
Ao mestre das poções de Hogwarts, Severo Snape nutre um forte ódio por muitas pessoas ao longo da saga. Porém, ele faz de suas pessoas, né, seus alvos principais, o próprio Harry e o Neville Longbottom, aparentemente, sem motivação. Do Harry nós sabemos depois, né, o Longbottom não tem, gratuito. Gratuito, né? Então a teoria corrobora isso daí. Porém, a teoria mais recorrente é que, devido ao fato do Voldemort ter matado os Potters, em vez do Longbottoms, que também poderia ser incluído na profecia, Snape passou a descarregar a culpa no Neville, já que ele amava a mãe do Harry e faria de tudo para não vê-la morrer. Embora, caso isso acontecesse, o destino da Lilian seria o pior do que a morte. Vide o que aconteceu com Frank e Alice Longbottom, nas mãos da Bellatrix Lestrange. Hagrid conseguiu o Aragog de Newt Scamander. Aragog. 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 Ele conseguiu o Aragog de Newt Scamander. Lembra do Aragog? Aragog. Lembra do Aragog? Lembra do Aragog? Aquela aranha gigantesca do Hagrid da Câmara Secreta que quase devora o Harry e o Rony. Bom, o próprio Aragog explica: eu vim para Hagrid de uma terra distante nos bolsos de um viajante. O ponto que muda a conversa é a descoberta de que Scamander acabou em Hogwarts, depois de viajar pelos 5 continentes para estudar e colecionar, né, e proteger os animais fantásticos. Em A Câmara Secreta descobrimos que Hagrid é acusado pela morte e petrificação dos estudantes de Hogwarts quando Tom Riddle abre a Câmara Secreta pela primeira vez, por ter levado a acromântula cega, o Aragog, para a escola. E quando o Basilisco volta a perambular pelo colégio, os dois são novamente acusados pelo feito e Hagrid é afastado da escola. Bom, mas o que é relevante para essa teoria, nessa história, é o fato de Hagrid ter contado, né, pro Harry que a aranha não nasceu no castelo, e sim de uma terra distante, e que um viajante misterioso doou o Aragog para ele quando ele estava, né, quando ainda era um ovinho, conectando essa informação com o spin-off da série, né, os Animais Fantásticos e aonde habitam. É provável que o viajante a respeito, né, tenha sido o viajante das maletas, o Newt Scamander. Mas embora faça todo sentido que Newt pudesse dar, né, a acromântula ali ao Hagrid, há muitos fatores de continuidade a serem considerados aqui. Para começar, e possivelmente o mais importante, se Newt visitou a escola quando Hagrid a frequentou, né? Tem esse fato. A última entrada dos filmes Animais Fantásticos ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial, e Hagrid frequentou a escola no início dos anos 40. Então é bem provável que o Newt tenha visitado um velho amigo ali, o Albus Dumbledore, por exemplo, né? Sim, claro, por que não? Há também o fator sobre se Newt arriscaria condenar Hagrid a um destino semelhante ao dele, presenteando-o com uma criatura tão perigosa. Dito isso, sendo que Newt sempre foi um infrator de regras inerente, quando viu um caminho que parecia seguro, faria sentido que ele pudesse sentir a responsabilidade de Hagrid, né, e querer que ele tivesse a Aragog. Seria a maneira perfeita de misturar os dois mundos de forma orgânica e lógica. Cronologicamente bate? Sim. Sim. Os filmes Animais Fantásticos e Onde Habitam se passam nos anos 20. Aragog chega a Hagrid nos anos 40. Newt deu o ovo de acromântula, que seria o Aragog a Hagrid, por volta de 1942, que foi quando a Câmara Secreta foi aberta. A primeira edição de Animais Fantásticos foi encomendada em 1918, ou seja, Newt já havia classificado alguns animais, mesmo que com apenas 21 aninhos de idade. Bom, passam-se suas décadas, né, em cima disso daí. Newt já é um bruxo e escritor renomado, seu livro já deve estar, sabe-se lá qual edição, e também sabemos que a primeira edição do livro já era usada em Hogwarts. Newt fez ainda várias viagens para descobrir mais sobre os animais e aprimorar o livro. Porém, vale lembrar que a acromântula já era conhecida e na descrição do Newt ela está como mata-bruxo impossível de treinar ou domesticar. Caramba, né? Por isso que o Hagrid deixa ela na floresta. Exato. Alguns pontos para analisarmos aqui é: Newt amava animais, Hagrid ama animais, né? Amava, não, ama animais, né? Os dois claramente amavam qualquer um que amava animais. Newt era um estudioso, renomado, famoso e responsável. Exato. Newt, já com mais de 40 anos, sendo famoso, renomado, escritor ali, né, responsável, poderia dar o ovo de uma criatura perigosamente de presente a um garoto ingênuo e amante de animais? Sim, com certeza. Também acho. Também acho que é possível. Totalmente. Vendo do filme e tudo mais. Pelo histórico. Tô tranquilo. Bom, já conhecia essas teorias? Conhece outras que fazem mais sentido do que essas aqui que a gente falou? Deixe aqui nos comentários, por favor. Seu comentário sempre é bem-vindo aqui para nós. Pra gente saber, quem sabe a gente coloca aí num próximo vídeo de teorias de Harry Potter, né? Você gosta de Harry Potter? Quer que a gente faça mais vídeos como esse?
de teorias, né, ou estão falando sobre coisas de Harry Potter, deixa o seu like aqui pra gente saber então. Vamos lá, que sempre Beleza? fortalece a gente, né? E se ainda não é inscrito no canal, né? Clica aqui no botão de inscrever-se aqui embaixo. Exato. E seja muito bem-vindo à nossa Irmandade. Ativa o sininho, né? Semana que vem tem mais. E até mais, Irmandade. Tchau. Um beijo no coração e até mais. Tchau.